contar vocês aqui no meu canal. Deixa o like, sininho, inscreve, que acontecerá. Então, vou mostrar pra vocês como fazer. Então, esse papel fazer. Esse papel fazer esse vídeo aí. Esse vídeo aqui, esse papel como fazer uma tacinha. Esse é o meu YouTube, ok? Vou trazer uma tacinha aqui no canal, porque vai só esse like, sininho, inscreve, que acontecerá.